Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma semana, mais uma segunda-feira, mais uma noite de reflexões sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então, iniciando a semana e os nossos estudos, como sempre gostamos de fazer, já contando com a presença dos amigos Ivete, Tânia, Cláudia, que estão aqui conosco, Laura, nós agradecemos muito a esses companheiros, Regiane, Giane, Thelma. É uma alegria estarmos juntos, é uma alegria podermos refletir sobre assuntos tão importantes assim para a nossa existência. Vamos fazer nossa prece, recebendo já esses coraçõezinhos cheios de energia que tanto precisamos e agradecendo a Deus pela oportunidade. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos de Jesus estejam sobre nós, penetrando o nosso imo, iluminando as nossas consciências, fortalecendo os nossos corações, amparando-nos enquanto almas a caminho da luz. Mestre querido, se conosco nesse instante, para que possamos ser com todos, agora e sempre. Bem, meus amigos, Celina, Dilza, Guto, são muitos amigos que estão conosco nesse momento, né? E nós estamos estudando o capítulo 20 da obra Nosso Lar. E esse capítulo 20 tem como título Noções de Lar. Noções de Lar. E é interessante porque Dona Laura inicialmente mostrava a André Luiz a casa. Falava das estruturas materiais, das casas, da colônia. Então ela mostrava a casa. E agora ela vai falar de lar. Nós vamos ver que uma coisa é diferente da outra. Às vezes temos casa e não temos lar. Às vezes temos lar e não temos casa. O bom seria que todos tivessem casa e que essa casa fosse um lar para todas as criaturas. Assim, nós paramos no momento em que eles tinham visitado a neta de Dona Laura, que tinha desencarnado por uma pneumonia, que estava muito revoltada por ter deixado o noivo na terra, e a avó esclareceu que a vida segue e que provavelmente um dia, quando ela retornasse à terra, pudesse visitá-lo, ela o encontraria casado. E casado com uma amiga sua, a amiga que deu toda a atenção para ela nos momentos finais do seu existir. E ela tomou isso como uma traição, como a amiga a tivesse enganado. Dona Laura disse, não, ele foi fiel, mas durante aquele convívio, no período de doença, ele foi olhando para a amiga de uma forma um tantinho diferente, reconhecendo nela qualidades preciosas. E então, após a morte da noiva, no amparo desta amiga, na convivência, o amor foi desabrochando para eles e agora eles estavam ali em vias de casamento. E que era preferível que ela tivesse... Estão perguntando se eu estou resfriada? Eu estou com febre, mas não é Covid não, gente. É uma infecção urinária grande. Tá tudo certo. Eu fui para vários médicos hoje, exames, tá tudo certo. E vamos até onde aguentar. Se porventura eu não me sentir bem, nós vamos encerrar antes. Mas aqui então, Dona Laura dizia que era preferível que ele estivesse sob os cuidados de uma amiga, uma alma irmã, que poderia no futuro até recebê-la no lar. Então é uma coisa impressionante, né? A gente vê o ponto de vista do pessoal, dos nossos entes queridos no mundo espiritual. E ela disse que estava feliz porque aguardava a mãe da jovem, da que deveria voltar em breve tempo, por conta de que ela estava então também contaminada pela tuberculose. Assim, na continuidade, André Luiz diz a ela ali, desempenhando tantos deveres, porque ela estava cuidando da neta, cuidando dos filhos, recebendo André Luiz, ela tinha tarefas, dando conta de tudo. Então, ele diz a ela, né, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuição fora de casa?
Quer dizer, puxa vida, já é tanta coisa aqui dentro, é tanta gente para cuidar, e a senhora ainda consegue um tempo para, para atender as pessoas, trabalhar de alguma forma, né? E ali, Dona Laura diz que sim, vivemos numa cidade de transição. E isso é muito importante para nós entendermos que nosso lar não é uma cidade para permanecermos nela. Não é um local de permanência ad eterno. Não, não é não. É um local de transição. Os que estão nesse ambiente estão por um tempo determinado, que será então importante para a vida dele e de todos aqueles que puderem então usufruir daquilo ali para um aprendizado, parando naquela colônia, porque por um período de tempo elas estariam vivendo ali na colônia. Seria, nós vemos aqui que é para trabalho e aprendizagem. Então existe um objetivo específico. Muita gente deu uma travada, mas conseguimos voltar. Então nosso lar é um local para a permanência num determinado espaço de tempo para as criaturas, não é o final, não é o objetivo final. E por conta disso, ela diz ali, o trabalho e o aprendizado. Então nada de moleza, nada de fazer corpo mole, nada de querer ficar apenas recebendo do mundo espiritual tudo que achamos que temos direito, porque nem sempre temos. Ele sabe o que verdadeiramente nós temos, mas nem sempre temos esse direito. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Então ela falava na condição de mulher, de mãe, de avó, dizendo que as mulheres, as almas femininas, que se apresentavam com características femininas, assumiam então em nosso lar muitas obrigações. A mulher, quantas vezes nós já ouvimos falar dessa jornada dupla, tripla que a mulher faz? É dentro de casa, é no trabalho em que ela está e vai dando conta de tudo. Então as almas femininas, também em nosso lar, elas têm muitas obrigações. Muitas obrigações. E preparando-se para voltar ao planeta, voltar com melhor qualidade, com melhor preparo, com melhor bagagem, enfim, seria essa volta ao planeta ou ascender a esferas mais altas, quer dizer, ir para um nível superior, refinar o próprio perispírito e ir para um nível superior. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Pergunta André Luiz. É assim mesmo? Tem marido, mulher, filhos e adjacentes e sei lá, aqueles todos que se juntam, cachorrinho. É igual a estrutura de um lar, em nosso lar, a organização doméstica, quer dizer, da casa é igual, né? E Dona Laura, então lhes diz, o lar terrestre é que de há muito se esforça para copiar nosso instituto doméstico. Vejam bem, Dona Laura não está falando da casa terrestre, da engenharia, da arquitetura, das possibilidades materiais, ela não está falando disso. Dona Laura está falando do lar, onde uma família vive, onde se ajudam mutuamente. Então, ela diz ali, o lar terrestre é que de há muito se esforça para copiar nosso instituto doméstico. As organizações, a célula mátria da sociedade, que é a família, o lar, de há muito tenta copiar essas estruturas do mundo espiritual que antecede a este mundo denso e material onde vivemos. E ela então continua dizendo a André Luiz, né? Mas os cônjuges por lá ainda estão a mondar o terreno dos sentimentos. Mondar significa cuidar do terreno para uma semeadura, tirar as ervas daninhas para uma semeadura.
Então, um casal, ao se unir para constituir uma família, ele tem um período para sanear aquele ambiente onde outros entes queridos virão habitar e partilhar da experiência terrena. Então, ele diz assim, no Instituto Doméstico, os casais estão a moldar o terreno dos sentimentos. Invadido, o que é que eles precisam ter atenção? O que é que os chefes de família, aquele que é, né, o casal no caso, que está constituindo aquele reduto doméstico, o terreno dos sentimentos invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado pelos monstros do ciúme e do egoísmo. Olha o que é que destrói a família. O que é que ganha espaço se não for cortado, se não for trabalhado por nós. É a questão de vaidade pessoal, ciúme e egoísmo. Isso destrói. Isso acaba com a união das pessoas. Então, são ervas amargosas que estão ali, né? E é isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes, até entre o casal que está iniciando a jornada de constituição de um lar, podem, se são mais cristianizados, podem sim trabalhar nesse sentido, os dois. Mas tem os filhos, tem aqueles que vão chegar. E a atenção é para com todos, então é a atenção daqueles que estão reencarnando ali, naquele reduto doméstico, para observar a vaidade pessoal de cada um e cortar enquanto é tempo. É preciso eliminar enquanto é tempo. Isso na criança pequena, para que ela não cresça com esse desvio de comportamento, de vaidade excessiva, porque é a questão do excessivo. A vaidade excessiva e os monstros do ciúme e do egoísmo. E a gente sabe que existe ciúme entre irmãos, crianças, mais de 2, 3 ali dentro de casa, um tem ciúme do outro, acha que os pais tratam melhor um do que outro, enfim, o ciúme vem à tona. É preciso trabalhar isso. E é melhor, quer dizer, endireitar o pepino enquanto é pequeno, não é assim? Que a gente precisa torcer o pepino enquanto ele é pequeno, porque senão ele não vai servir. Esse ditado é interessante e a gente às vezes não reflete nos ditados, porque o lavrador, quando ele planta os pepinos, ele não sabe como eles irão surgir. E naquela lavoura surgirão os pepinos retos, bons, adequados para o mercado, para o consumo, dentro do padrão desejado. Mas também surgirão pepinos tortos, com dificuldades, que não são agradáveis aos olhos e que não podem ir ao mercado por conta disso. Então, quando se diz é de pequenino que se torce o pepino, é que aquele lavrador atento vai observar isso e vai então propiciar que estacas para que aquele pepino seja amarrado, desentortado. Por um tempo ele vai sofrer estaqueado, mas daqui a pouco ele terá retificado o seu modo de ser e eles libertarão para que ele cresça saudável e possa então penetrar como objeto de venda no mercado. Nós, né, se não consertarmos os nossos pepinos dentro de casa e não procurarmos que eles fiquem mais adequados para a vida fora das nossas paredes, nós vamos sofrer e eles vão sofrer. Então, as retificações dentro do lar, com essa justa causa de que ele venha a poder vivenciar a vida fora das paredes do seu lar, com a qualidade comum dos viventes de sua época, é o ideal. Então, é ter esse olhar atento, né? Esse olhar que presta atenção. Porque nós vemos aqui a dificuldade
a dificuldade das criaturas. Já vem assim, né? E fica a dificuldade para nós darmos conta. Então, nos diz ele, falando a respeito disso, né? As almas, vamos voltar aqui um pouquinho, quando André Luiz, Dona Laura diz a André Luiz, né? Que o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar, então, o que existe em nosso lar e o terreno dos sentimentos que ele tem que cuidar, livrando desses sentimentos ruins, porque vaidade, a questão do egoísmo e do ciúme são sentimentos, não é que não existam e vão existir sempre. O problema está no quantum, no tamanho, né? No tamanho disso aí, para que ele, então, possa fazer o melhor. Então, diz Dona Laura André Luiz, quando regressei do planeta, pela última vez, trazia profundas ilusões. Dona Laura, que agora estava orientadora, que agora estava dando conselhos tão pertinentes, ela está mostrando que ela também se comprometeu, ela também errou, e ela então trazia essas profundas ilusões. Na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Então, Dona Laura chegou no mundo espiritual magoada, chegou no mundo espiritual se achando, né, ferida por algumas razões, o orgulho ferido, e ela ouviu uma palestra, uma orientação, onde ela disse que ela recebeu ali aquilo que faria mudar a sua vida. É bom, nossos estudos são bons, nossas reflexões são boas, nos permitem pensar, nos permitem mudar, nos fazem ver a luz e, portanto, nós fazemos uma trajetória diferente. André Luiz, então, neste diálogo, diz a Dona Laura, não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Poxa, a senhora recebeu lá uma palestra particular, uma orientação por conta do orgulho ferido, a senhora não pode compartilhar comigo este ensinamento que recebeu? E Dona Laura diz, o orientador, muito versado em matemática, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto. Agora vem ele usa da matemática para mostrar o que é o lar. Voltamos a dizer, não tem nada a ver com a casa, com a construção da casa, mas tem a ver com a estrutura da família que habita naquela casa. Então ele disse, ele mostrou um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Bom, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo reto. São duas perpendiculares que se encontram dividindo ali um espaço do plano. Se nós tivéssemos algo assim, um ângulo reto seria vertical e horizontal. 90 graus estaria nesta junção. Um plano tem 4 ângulos retos, aqui, aqui, aqui e aqui. Destes ângulos retos, se somarmos 90, 180, 270, 360, por isso que a gente diz que um plano, ou toda uma circunferência, terá 360 graus. Então, o ângulo reto é apenas 1/4 desta capacidade do plano, se nós pudéssemos dizer assim. Aí, meus amigos, ela vai, então, dizer o seguinte, a vertical está o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A vertical, aquilo que acende, aquilo que sobe, que vai para o lado dos sentimentos, da espiritualidade, para o lado do divino. Estes são o que é que está ocupando esse ângulo, esse ângulo reto no sentido vertical. Os sentimentos femininos, envolvidos nas inspirações criadoras da vida. Na horizontal, então temos vertical, horizontal, horizontal. Sentimento masculino, em marcha
de realização no campo do progresso comum. Mais material, mais pé no chão, mais terra-terra, mais racional, mais espiritual, mais leve. Então, esses dois tipos de sentimento é que formam este ângulo. Portanto, tudo que está aqui dentro contém dos dois, em maior ou menor quantidade, conforme cada um, então, cultivar, entender, enfim, e desenvolver, né, num trabalho particular. O vértice, para quem não se lembra, nós temos a vertical, a horizontal, e o vértice é o ponto de encontro, onde nós conseguimos medir os 90 graus. Este ponto de encontro. Então, o vértice é o lar. Então, encontramos criaturas de sentimentos mais nobres, mais espiritualizados, com criaturas mais materializadas para compor um ambiente onde outras criaturas vão usufruir de tudo isso. Por isso é importante a gente entender a contribuição de parte a parte. Ninguém é responsável por tudo sozinho, não. O lar é uma construção dessas duas criaturas, né, com sentimentos mais terra-terra, ou mais espiritualizado, mais sublimado, ou mais racional. Tudo isso vai compor, então, o espaço do lar para aqueles que vão ali habitar. Assim, ela continua dizendo, então, André Luiz, o vértice é o lar, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, primeira condição do lar, entendimento entre as criaturas que habitam aquelas paredes. Não quer dizer que vamos ser todos iguais, que vamos todos trabalhar da mesma forma, seguir a vida pelo mesmo caminho, não. Mas vamos procurar nos entender dentro daquelas diretrizes que são ali estabelecidas. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Então, quando vai se constituir o lar, aquele casal vai se unir para viver juntos e estabelecer um núcleo familiar, eles teriam que muito antes, já terem se unido espiritualmente, o que significa dizer que eles teriam que ter entre si afinidades sublimes, afinidade de ponto de vista. Deixemos corpos e paixões de lado, olhemos sentimentos. É isso que vai fazer a construção. Às vezes nos encantamos pelo corpo, e o corpo tende a se comprometer. Mas se nos encantamos pelos ideais, pelos sentimentos, pelos desejos de realização, não importa o corpo, porque isso tudo estará muito vivo e movimentando aquelas almas num sentido melhor. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Então, é muito estudo em cima do relacionamento familiar, muitas ciências desabrocharam para entender esse relacionamento familiar e muitos estão aí clamando pela regeneração da vida doméstica, porque a vida doméstica, de um modo assim que nós estamos vendo, desgringolou mesmo, né? E parece que há uma intenção de que isso se realize efetivamente. Então, muitos estão lutando para regenerar esta qualidade do bem viver. Algum chega a asseverar que a instituição humana está ameaçada. Quantas vezes nós já ouvimos, por este ano de 2020, não precisamos nem ir tão longe, essas afirmativas, que a instituição humana está ameaçada, o lar está ameaçado, a família está ameaçada de destruição. Porque há muitos interesses, porque enquanto os lares erguerem suas barreiras, enquanto os lares se ocuparem da melhoria dos seus, a família terá muita força, as criaturas no mundo vão desenvolvendo a força para um comportamento em sociedade.
Mas quando o lar falha na sua obrigatoriedade, então o que acontece é que as coisas de fora tomam conta, são trazidas porta adentro e de repente o caos se estabelece na família. Então ali ele está falando a respeito disso. Importa considerar que o lar é conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente. Não é da noite para o dia que conseguimos estruturar um cantinho para chamar de lar. É uma estrutura de trabalho diário, de vivência todo o tempo, onde nas esferas terrestres o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados, quer dizer, onde na Terra nós encontramos famílias, lares constituídos, onde tem uma harmonia justa e onde os direitos e deveres no lar sejam legitimamente compartilhados. É um tal de jogarmos no ombro do outro tarefas que poderíamos fazer. De repente, as crianças, é preferível deixá-las num celular o tempo inteiro do que propiciar a ela pequenas tarefas no lar, onde ela vai se sentir feliz de cuidar, de zelar, de aprender, e nós estaremos formando pessoas melhores. Então, precisamos muito ter atenção com isso. Na maioria dos casais, passam as horas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Não se falam, não se veem, cada um na sua, há um mundo particular para cada um, não trocam de palavras, diálogos, não se ocupam um do outro e às vezes nem de si mesmo. Estão tão entretidos na vitrine da vida que, de repente, a vida está passando e ele não percebeu. Quando o marido parece calmo, a mulher parece desesperada. Olha que desencontro. Um está calmo, o outro ali desesperado, arrancando os cabelos, aflito. Quando a mulher se cala, humilde, o companheiro a tiraniza. Se ela quiser abaixar a cabeça, é o dito popular, o outro vai mandar mais ainda. Quer dizer, ela não está querendo confusão, ela não está querendo alimentar briga, ela está querendo dar um tempo nessa confusão estabelecida para seguir adiante, mas o outro não entende isso. Ele acha que ela está se submetendo a todos os seus desejos. Quando a mulher se cala, então, humilde o companheiro a tiraniza. Nem a esposa se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve segui-la no voo divino da ternura e sentimento rumo ao plano superior da criação. A esposa não se interessa em saber, em ajudar, em economizar, em ajudar a ganhar, em cuidar daquele patrimônio que o marido está trabalhando tanto para oferecer aos seus. Ela não se envolve, Está fácil para ela não se envolve. Ela apenas se utiliza disso tudo sem dar um valor específico a esta ajuda, a este comportamento do seu companheiro. Então, mas também nem o marido, muitas vezes, resolve seguir a mulher no voo divino de ternura e sentimento rumo a estes planos superiores da criação. Não se envolve em religião, às vezes não a impede de frequentar esse ou aquele templo, essa ou aquela religião. Outras vezes até impede, como se ele tivesse esse direito. Mas ele vai jogar bem assim, eu ponho o pão aqui dentro, então eu exijo o que eu quero. Pois é. E aí nós estamos nesse impasse. Quer dizer, um não cede de um lado, o outro não cede do outro. Quando, na verdade, poderíamos muito bem, né, cumprir cada um o seu papel, ele se dignasse pelo menos a ouvi-la, a participar com ela de alguma forma, com as crianças, com os filhos, dissimulam em sociedade. E na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância,
quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Percebam bem que André Luiz está falando de uma realidade contemporânea, que são essas redes sociais onde nós estamos. É uma vida de mentiras. Percebo que as fotos, a grande maioria, 99,9%, que as pessoas colocam, são fotos de viagens, de cabelos lindos, de casas maravilhosas, de beijinhos, de aconchegos, de agrados, de sorrisos. E não é isso que está acontecendo. Tudo isso é falso. Para uma grande maioria, não estamos dizendo que não exista isso em realidade. Existe, e são poucos. Mas a grande maioria, ela faz uma vida de fantasia. E aí o outro fica com uma inveja danada daquela criatura, sem saber de verdade o que ela está amargando. Aí um dia vem lá uma surpresa, né? Uma surpresa de que ela está se separando, uma surpresa de que não aguentou mais, ou vem à tona alguma coisa ruim. E aí os pessoas, mas como pode? Eles eram tão felizes? Não eram, porque se fossem não se separariam. Não eram tão felizes assim. Aquilo era cenário para a sociedade que cobra que as pessoas demonstrem estar felizes, mesmo não o sendo. Mas ela exige isso, aparência de cada um. Então Dona Laura vem dizendo a ele, né, que desse comportamento, dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância. Quer dizer, quando estão juntos, cada um está no seu mundo. Então, cada um está no seu aparelhinho para o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Face, enfim, o seu mundo. A mente está por outros caminhos, um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo o outro. Não dão um tempo para juntos fazerem alguma coisa. Claro que temos o direito de fazer coisas que nos agradam particularmente, mas também temos a obrigatoriedade de conquistar situações em que possamos compartilhar com os outros um modo de viver, um modo de sentir, para que o outro possa, então, entender. Então, dissimula em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância. E quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. O outro está ali falando, e a pessoa está viajando. Aí, no final de tanta falação, você diz, mesmo que você estava falando, você não viu nada. Não prestou atenção em nada. Aquilo verdadeiramente não interessava. Se o companheiro, se a mulher fala nos filhinhos e o homem excursiona através dos negócios. Ela quer contar de um filho que passou, que teve nota boa, vai ter uma festinha, ou que deu um problema, ou que teve isso ou aquilo. O outro não está nem ali. Ele está tão preocupado nos negócios dele que não ouve o que ela está dizendo. Se o companheiro examina qualquer dificuldade no trabalho que lhe diz respeito, a mente da mulher volta ao gabinete da modista. Ele está ali reclamando do trabalho dele, de injustiça, do salário que teve redução, das horas, do perigo, do corte, do desemprego. E ela está pensando em que boutique ela vai, em que shopping ela vai, o que ela vai comprar. É a perfumaria que ela está ocupada. Não prestou atenção no perigo que está rondando a estrutura familiar em questões de dinheiro mesmo. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. O ângulo reto não está verdadeiramente reto. Não tem exatamente 90 graus. Porque se tivesse, ambos estariam contribuindo com 45 graus cada um, havendo uma mistura dos dois ali. Mas não. Há um com 60 graus, o outro com 30, e por isso fica mais difícil esse ângulo divino que é da partilha da amorosidade
não está sendo cumprido, não. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime. São linhas que não estão se encontrando, porque cada uma está num grau determinado, né? Não estão se encontrando. Tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau da escada grandiosa da vida eterna. Então, o lar, a família, o núcleo familiar que se forma é responsável pela nossa evolução, se nele pudermos fazer todo o exercício que precisamos e ter conhecimento de tudo isso. Bem, André Luiz, então, pensa muito sobre isso que Dona Laura está falando. E diz a ela: Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Ele, naquele momento, faz um mea-culpa, uma avaliação da própria vida. E se ele tivesse recebido tais orientações, talvez ele tivesse tido um comportamento diferente com a família em relação à convivência no lar. Então, é isso que André Luiz, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. O nosso problema é que estamos conhecendo. E aí não temos nem desculpa de eu não sabia, porque nós já estamos sabendo, estamos cientes de tudo isso. Então, Dona Laura diz a ele: questão de experiência, meu amigo. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. É o pepino que precisa ser desentortado. Vai colocar estrutura, vai amarrar, vai esticar para que ele se desenvolva da melhor forma possível. Então, quando vem o sofrimento e a luta, a dificuldade, é no sentido de um aprendizado maior que nós estamos precisando. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. O lar é o ponto de Deus nas nossas vidas. A família, a instituição família, o lar que se cria. E aqui não estamos falando de lar onde um saiu, o outro ficou, mas aqueles que ali estão com esse compromisso de melhoria. Portanto, esse lar é uma instituição essencialmente divina, que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e toda a alma. Então é participar mesmo, é estar com os outros, né? É ser da família, não é apenas um nome, não é apenas um endereço, mas é uma vida que está ali, ou muitas vidas que estão ali se encontrando no mesmo ponto e nós estamos aprendendo uns com os outros. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito e daí dizer-se que todos os seres são belos quando estão amando. Então, o que ela está nos dizendo? Há um período na vida, especialmente no tempo em que foi escrito, né? Nós estamos aqui, temos que considerar essa década de 30, final de 30 e começo de 40. Então, o que Dona Laura diz a respeito disso? Havia o noivado. Hoje, poucos cumprem este passo a passo para o encontro e a formação de um lar. O noivado foi deixado de lado. Salta-se de uma experiência do ficante para uma experiência de casamento e nem sempre o resultado é o mais feliz. Ela diz que o noivado era o momento em que os seres se procuram mobilizando os máximos recursos do espírito, onde você vai se aproximar do outro o máximo possível, procurar enxergar ali qualidades que talvez não enxergasse. Então, ela diz, por isso que
todos os seres são belos quando amando. Havia um ditado muito antigo que dizia: quem ama o feio, bonito lhe parece. Porque aquela criatura, mesmo diante da outra, que não tem o padrão de beleza que seria invejável, aquela criatura, ela simplesmente está ali encontrando outras qualidades que muitos não viram. Não enxergaram naquela pessoa, mas ela viu. Então, para ela, aquela criatura é muito bonita. Aqui nós temos um exemplo no filme A Bela e a Fera. Nós vamos ver que a Bela é lindíssima, a Fera é horrorosa. No entanto, ela começa a descobrir naquele ser qualidades, sentimentos que até então ela não tinha visto em outras pessoas bonitas da sua vila. Ela não tinha encontrado aquelas qualidades. Então aqui nós vemos Dona Laura chamando atenção para esse fato, né? O assunto mais trivial em época de noivado e namoro, o assunto mais trivial assume encantamento nas palestras mais fúteis. Não tem importância estar falando bobagem, brincadeira, é coisa pouca, é só risada, é gostoso, é bom estar ali. Nós temos isso nessa convivência. Os assuntos mais triviais, eles vão assumir um encantamento nas conversações mais fúteis. O homem e a mulher comparecem ali na integração de suas forças sublimes. Naquele período de namoro e noivado, eles buscaram isso. Tudo dava para tirar um proveito, tudo dava para rir, tudo dava para ser leve. Então, eles assumem, né, a construção do lar. Mas, diz Dona Laura a André Luiz naquele instante, logo que recebem a bênção nupcial, e a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam o coração. Então, é o momento de elan, é o momento de aproximação, é o momento de pele, é o momento de satisfação dos desejos materiais, mas logo que isso acaba, a pessoa cai por este caminho nos braços dos monstros que tiranizam o coração. Lembram-se? A vaidade, o egoísmo, o orgulho, são os monstros que vão dificultando o nosso relacionamento. Em seguida, ela continua explicando a André Luiz, não há concessões recíprocas. Um manda e fim de papo, o outro tem que obedecer. Ninguém quer ceder um pouquinho. Né? Naquela história, ninguém quer ceder um pouquinho, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ter o domínio. E isso acaba com qualquer relacionamento. Nós temos que dar uma chance para o outro. Vamos pensar nesse ângulo reto que ela nos fala, né? Então, nós temos o ângulo reto. Só que, se nós traçarmos o ângulo aqui de 90 graus, tudo que está aqui dentro é uma mistura de pontos da vertical, que são os sentimentos, o feminino, com o racional, que é horizontal. Tudo aqui é uma mescla. Se nós não conseguirmos mesclar isso devidamente e um acentuar mais que o outro, não conseguimos traçar este ângulo com perfeição, como deveria ser. Por conta disso, é que está ali, então, falando o homem e a mulher, comparece ali na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebe a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam o coração. Não há concessão recíproca, não há tolerância e, por vezes, nem fraternidade. Olha que tristeza! Porque, às vezes, nem fraternidade com o outro, que é um tanto de piedade, de olhar a dificuldade do outro e ter piedade, né? Dar um desconto, mas não.
nem a fraternidade existe. Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gesto e o gosto de conversar. 2 pontos para sustentar os casamentos: a camaradagem entre o casal e o gosto de conversar, de esticar, contar um fato, mostrar uma história, enfim, gastar um tempo dialogando com o outro. É isso que é preciso fazer. Porque quando se perde o gosto de conversar com a outra criatura, porque achamos que ele não tem nada para nos oferecer em termos de conversa, porque nem fala a nossa língua, então já está tudo ruído dentro daquele lar. Nós temos que buscar pontos. E nós temos visto muito comentário nesta época, pedindo que desligue os aparelhos, converse um pouco dentro de casa, né? Você dê 1 minuto de atenção para o outro, porque fica cada um num mundo e o diálogo não existe mais. Não que nós não possamos olhar essas coisas todas, até podemos, mas custa convidar o outro para vir junto. Dizer, olha que interessante isso aqui que eu vi, veja essa notícia aqui, você sabia disso? E aí ambos vão estabelecer um diálogo em cima daquilo que está sendo proposto ali e que será comum dos dois. Por conta disso é que ela diz que não há tolerância e, por vezes, nem fraternidade. Apaga-se-lhe a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Não encontram pontos de concordância, mas tá bom, respeita o jeito do outro de ser. Isso é uma questão de educação, que ele aprendeu a respeitar a outra criatura. Os mais rudes mal se suportam. Ele não respeita coisa nenhuma. Se não pensa do jeito dele, paulada naquele um. Ele não vai dar conta disso aqui tudo, né? Então, mal se suportam, não se entendem. Os mais rudes não conseguem se entender. Um fala A, o outro diz B. Aí aquele um diz C e aí vai a história longe. Como a gente diz, abre o baú. E aí vem toda a confusão para fora, como se fosse alguma coisa muito viva, muito viva. E é viva porque é da alma, está ali, faz parte do seu mundo mental, do seu mundo de sentimentos interiores. E ela continua ainda falando a André Luiz, né? Os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Pergunta e respostas são formuladas em vocábulos breves. Quanto menos falar, melhor. Diz, tá bom, é isso. Fim. Não deu continuidade. Não levou a conversa adiante. Respondeu secamente. Respondeu. Mas secamente, não tinha elementos para conversar. Muitas vezes nós vimos um ditado, né? Que dizia, se você quer ter um casamento duradouro, case-se com um amigo que você tem prazer de conversar. Porque é o que vai sobrar. É o prazer de estar junto, falando um punhado de coisas. Convivendo e discutindo pontos. Case com um amigo que tenha o mesmo modo de pensar seu, que goste de conversar. E nós vamos garantir um futuro mais saudável. Um futuro melhor para as criaturas. E aqui continua Dona Laura a dizer, por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Os corpos podem se unir num ato sexual, se procuram, atendem os seus instintos, satisfazem seus desejos carnais, mas a alma, o coração, a mente não está ali. Ela está ausente daquela tarefa que está se realizando, né? Estão em rumos opostos, estão separados.
André Luiz então diz, tudo isso é a pura verdade. Ele deu crédito a Dona Laura, dizendo sim, é isso mesmo. É assim mesmo. Ele observou, ponderou tudo isso. E continua a dizer, na atual fase, Dona Laura diz assim, que fazer, meu amigo? Porque ele diz, é tudo verdade, Dona Laura, o que fazer, né? A história é essa, mas parece que o povo não aprende. Que fazer? Na atual fase evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Raríssimas. Almas gêmeas, vamos nos recordar lá do livro dos médiuns, não são aquelas não que foram criadas juntas pelo Criador e se partiram e de repente irão se encontrar. São almas de muita afinidade, de muito foco, de muito objetivo num caminho. Essas são as gêmeas, elas não têm discordância. Elas buscam fazer juntas alguma coisa que acham ser importante, mas são raras. Raras existem na fase evolutiva do planeta atual. O que quer dizer que no futuro não será assim, mas por agora ainda é assim. Não temos tantas almas gêmeas se unindo, não. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, que são aquelas que assumiram tarefas juntas, que virão juntas para cuidar de outros, são almas irmãs. São almas irmãs, interessadas num crescimento junto, né? Ou afins da mesma tarefa, afins daqueles que virão para serem ajudados. Veja, são reduzidos os matrimônios assim. Raros, alma gêmea. Reduzidos, almas afins. Esmagadora porcentagem de ligações é de resgate. A grande maioria das uniões que vão constituir o lar é uma tarefa de resgate, seja entre aqueles dois que vão compor o lar, seja entre os dois e aqueles que virão para agregar ao lar a sua passagem. Resgate. Erramos no passado e agora vamos ter que dar conta nessa. É resgate. Por isso, e é esmagadora porcentagem, porque é o mundo de provas e expiações, lembraram? O resgate está fazendo parte da expiação. Se o nosso mundo é de provas e expiações, é natural que as expiações, que são os resgates, sejam numerosas no planeta. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forcados sobre algema. Não é forçado. Forcado é aquela foice, né? Entende? Assim, a maioria dos casais humanos é constituído de verdadeiros forcados. Briga. Vai ter briga de foice. A gente usa essa expressão. Briga de foice. Sob verdadeiras algemas. Porque às vezes a pessoa vive esse estado de comportamento dentro do lar e não encontra como se desvencilhar. Não consegue sair desse quadro. Não consegue fazer diferente. E ela diz, poxa vida, não é, eu faço de tudo, mas não consigo me livrar dessa criatura. Não se livra. Olha o forcado cortando aí, né? Fazendo, algemando as criaturas uma a outra, cortando outras linhas de contato para que aquelas criaturas fiquem algemadas entre si para fazerem um processo de melhoria da vida espiritual. Dona Laura, então, diz, almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Almas femininas, aquelas que têm a qualidade da sublimidade, da espiritualidade, da dedicação, do dobrar tarefas, do dar conta disso ou daquilo. Estas não podem permanecer inativas aqui. Tem que se ocupar. São almas treinadas nisso. São almas prontas para isso. É preciso aprender a ser mãe
esposa, missionária e irmã. Então, mesmo com todos os erros cometidos, ao retornarmos ao mundo espiritual, se carregamos conosco estas propriedades mais espiritualizadas, mais sentimentos, seremos sim convidados ao aprendizado. É preciso aprender a ser mãe. Porque mãe não é aquela que dá a luz. Mãe é aquela que cuida. Com carinho, com atenção, com dedicação. Não importa se não é fruto do seu ventre. Ela é mãe. Ela é mãe. A outra foi só a oportunidade de trazer ao mundo aquela criatura. Um compromisso dela, um resgate dela, acertou a conta dela. Mas a tarefa é de quem vai cuidar. É preciso aprender a ser esposa com estas qualidades. De atenção com as pessoas da família, de zelo, de cuidado, de envolvimento. É preciso aprender a ser missionária. Às vezes, nós vemos pessoas querendo saber qual será a minha missão na vida. Olha para a sua vida. Está aí, casado, constituído um lar, ajuntou, vieram filhos, tem aí sob sua dependência criaturas a serem cuidadas. Essa é a sua primeira missão. Se assim não fosse, você estaria livre disso. Se estamos ali vinculados àquele grupo de espíritos, é o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira missão. Por que vamos ficar procurando missões espirituais como se tivéssemos condição de dar conta de coisas fantásticas da vida dos outros? Nós temos sempre receita para a vida dos outros e a nossa desgringola como bola de neve ladeira abaixo. Está aqui. Então, é preciso aprender a ser missionária. É uma missão que você está recebendo. É preciso aprender a ser irmã. Porque todos esses papéis, mãe, esposa, missionária, irmã, a mulher vai viver dentro do lar, com aqueles que ali estão. Ora agimos de um jeito, ora agimos de outro jeito. Né? Os companheiros estão em Uberaba assistindo, Gutenberg e Maria Rodrigo. Muito feliz a gente fica com as vibrações. Nós estamos precisando das vibrações de Uberaba, particularmente. Então, agradeço muito a esses companheiros que estão lá se lembrando de nós, que é a Maria Borges, nossa companheira, que ela possa também vibrar em nosso favor. Aquela terra tem um magnetismo especial e sabemos que pode nos ajudar. Assim, Dona Laura continua, né? Ali. A tarefa das mulheres no lar não pode circunscrever assim a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e há muitos anos de servidão. Nem uma coisa nem outra. Nem ficar chorando pelos cantos, da vida e nem ficar escravizada. A tarefa da mulher no lar não se circunscreve a isso. É muito mais do que isso. Muito mais. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constituiu abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Dona Laura faz um alerta, final de 30, começo de 40. Ela está dizendo, o movimento coeso, quer dizer, o movimento contemporâneo da formação de família, movimento contemporâneo, é um movimento coeso do feminismo desesperados. É interessante a gente ver isso, do feminismo desesperado. Não é de feminilidade, não. É um discurso do feminismo o tempo inteiro com atitudes muito grosseiras, fora da feminilidade. E ela diz, constitui abominável ação, abominável porque ela não corresponde àquilo que é a estrutura prevista, contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. O espírito feminino tem muito mais para fazer do que agir dessas formas, às vezes, tão tresloucada como a gente vê. Meus amigos, nós vamos encerrar por aqui. Graças a Deus conseguimos chegar até o final essa noite. Nós iniciamos assim, eu disse, pessoal, não estou com Covid, não estou resfriada, eu estou com uma infecção urinária e isso está dando uma mão de obra hoje o dia inteiro, aquela peregrinação, laboratório, médico, etc, etc.
para que a gente conseguisse estar aqui. Então, vamos fazer a nossa prece de Cáritas para encerrar e pedindo a Deus que amanhã esteja tudo melhor e que a gente possa estar bem, né? A gente possa estar atendido às nossas necessidades, todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Muita paz, Deus abençoe a todos, sejam todos iluminados, protegidos, amparados, que a luz se faça em cada lar, para que os lares verdadeiramente possam cumprir o seu papel na terra. Amanhã, se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui estudando a obra O Livro dos Médiuns. Muita paz, boa noite a todos.